Meus amigos, vou parar, parece uma coisa. Meus amigos, voltamos a conversar com o Cícero. Ele estava falando sobre a judicialização. É uma angústia do Brasil viver este período, porque não é possível. O judiciário é para julgar as demandas, para estabelecer outra coisa, a função é outra, mas está tomando todas as funções de outros poderes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é que você acha? Número, você conhece o número? Conheço, mas antes me permita só colocar uma questão aqui. Você falava que não quis ficar na magistratura. A magistratura, de certo, perdeu um grande juiz, mas a humanidade ganhou um grande poeta, né? E a advocacia um grande advogado. Mas, Jorge, veja bem, o Brasil hoje, depois da Constituição de 88, nós tivemos uma gama imensa de novos direitos, né? Garantias, e uma conscientização da população acerca desses direitos que foi crescendo ao longo desses anos, e isso fez com que o judiciário começasse a ser chamado, né, a resolver questões que não estavam sendo resolvidas, né? E essa coisa foi crescendo de uma forma tão grande que nós chegamos hoje a aquilo que eu chamo teoria do caos. O judiciário hoje vive o caos. Nós temos um país com 208 milhões de habitantes, estamos fechando agora 130 milhões de processos em andamento no país. É absolutamente impossível a gente ter uma efetividade, uma rapidez, uma agilidade que a população deseja. Já se pensou em várias formas, em mediações, já se tentou mudar a legislação, mas nós estamos percebendo, eu sinto isso, pelo menos na minha vara, que é uma vara de fazenda, que lida com as questões públicas, a gente está percebendo que não está adiantando, porque a demanda judicial, ela cresce em progressão geométrica e a nossa estrutura em progressão aritmética. Cada dia se busca mais o judiciário. Eu defendo uma tese hoje de que a própria administração pública, os outros poderes, eles estão assim fazendo questão que se vá para a justiça decidir, que eles estão se omitindo, legislativo e executivo. Você veja, as grandes questões políticas do país estão passando pelo Supremo Tribunal Federal, a nível nacional e a nível local, nos juízos competentes aqui. Então nós estamos realmente, isso é preocupante, porque cada vez mais a população recorre ao judiciário e cada vez mais nós temos que dar resposta. E o que preocupa mais ainda é que as respostas que nós damos, às vezes, né, elas não conseguem ser atendidas lá no outro lado do balcão. Então, é complicadíssimo isso. Agora veja uma coisa. O meu amigo dileto, querido, Seaba Fagundes, um dos maiores, então, no Rio Grande do Norte é pródigo, como vocês sabem, em juristas de grande porte. Nós tivemos o primeiro Papa do Direito Público, claro, você sabe bem que era Marco Cavalcante. Nós tivemos um dos Papas do Direito Privado, Direito Civil, Carvalho Santos. Nós tivemos o gigante Seaba Fagundes, respeitabilíssimo em todos os setores. Seaba me disse... João Chaves, mestre João Chaves, e um macaibense, esquecido, mas foi importantíssimo para ele. Otacílio Alecrim. Publicou Otacílio Alecrim, que Otacílio Alecrim. Só nomes de top. Depois nós vamos botar um pouquinho, mas eu queria comentar uma coisa com você. É que eu gravei uma entrevista com o pedido do doutor Seaba. Mestre, eu queria gravar uma entrevista com o senhor. Eu queria saber como é que surgiu o seu livro sobre o controle dos atos administrativos pelo judiciário, pelo Poder Judiciário. Que é um clássico, né? É um clássico. E depois mudou o Brasil, né? Dentro da minha ótica, mudou o Brasil, porque a partir daí começou a se dar importância ao judiciário. E ele me disse textualmente o seguinte: era daqui, desembargador, que ele pediu demissão, foi um dos casos raros, e ele começou a trabalhar e deu o título provisório da supremacia do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele sabia que era provisório e inútil, por conta da harmonia dos poderes e o limite da igualdade. Mas ele deu para ele, porque o judiciário na época não tinha nenhuma importância.
tudo era resolvido pelo executivo e pelo legislativo. Agora inverteu. Exatamente, agora inverteu. Agora inverteu. Se leva tudo para o judiciário. Há uma coisa também, eu sou advogado trabalhista também, mas há uma coisa curiosa. É que as pessoas fazem acordo judicial e logo depois levam ao judiciário. Então você tem medo. Eu conheço comerciantes que dizem, para mim não faço acordo, a não ser que ele entre na justiça que eu firmar lá. E vai fazer. Então é uma coisa preocupante que o judiciário trabalhista, que é de grande importância nacional, e também de gente muito competente e dedicada, tem que pensar nessa coisa para equilibrar essa situação. Agora, quanto ao poder público, o poder público se omite, faz absurdo de toda ordem e leva a acionar a parte entral. Olha, Deus, desses milhões de processos que existem hoje nos foros do país, nós temos estatísticas que cerca de 85, 87% são demandas que envolvem de uma forma ou de outra o poder público. Então, olha, nós já criamos uma cultura tão grande com relação a isso, que o cidadão chega numa repartição pública para, digamos aqui, para receber um remédio na Unicart. Aí se informa lá, diz, não tem, mas vá para a justiça que você consegue. Quer dizer, não pode. Se você chega numa outra repartição para pedir uma certidão ou alguma coisa, ou mesmo um servidor público que pede faz um simples requerimento, demora, e diz, não, vá para a justiça que você consegue rápido, porque lá eles conseguem uma liminar. Quer dizer, nós estamos com essa cultura que não é uma cultura saudável. O judiciário não é hoje o poder, ou órgão, que seja único a dar todas as respostas. É preciso que se combata essa omissão, tanto do legislativo como do executivo, porque esse protagonismo do judiciário está chegando a um ponto tão grande que eu defendo assim também um ponto de vista de que ele está deslegitimando os outros poderes. Muito boa. Ele está deslegitimando, na medida que esses poderes praticamente não atuam, só atuam quando são forçados por uma decisão judicial. Você veja as crises políticas nacionais que têm levado o Supremo a decidir quase todos os dias. Ontem, no episódio da votação lá contra o Temer, durante o decorrer da votação, 5 mandados de segurança foram impetrados para que o Supremo decidisse em cima da hora ali sobre o andamento daquela votação. Você veja a que ponto nós chegamos. Né? Ainda uma coisa que me preocupa é que, mesmo no Ministério Público, fiscal da lei, com essas obrigações fantásticas para fazer, muitas vezes há alguns que gostam de holofote. E aí, como entrar com ações sabidamente improcedentes. Isso tem acontecido, de fato. Tem acontecido, de vez em quando há excessos. Há excessos. Se critica muito determinadas posturas, não só do Ministério Público, mas de outros órgãos, de outras não, entidades. Às vezes se diz que há magistrados com medo que obedece ao Ministério Público, em vez de opinar. É um dos atores hoje, talvez o maior protagonista, né, da cena judiciária, em termos de questões importantes, questões macro e as questões de combate à corrupção. Sem dúvida, o Ministério Público ganhou poderes excepcionais com a Constituição de 88, mas surgiram também outros órgãos, como a Defensoria Pública, não é? Outras entidades relacionadas, por exemplo, ao consumidor, como os PROCONs, etc., né? Que tem também uma atuação muito forte no judiciário em defesa de algumas garantias e direitos dos cidadãos. Então, tudo isso, e somado à própria consciência das pessoas hoje, né, de que se você for para o judiciário, você encontra solução. Então, isso tem contribuído para assoberbar o judiciário. Não há dúvida que nós chegamos a uma situação muito complicada. Meus amigos, estão vendo como é importante a gente ter aqui uma pessoa do porte de Cícero Macedo. Fique conosco, nós voltamos já.